Quantas vezes na sua vida você para pensar sobre problemas que você atravessa e quanto mais você arranja soluções, mais você se afunda nele? Existem situações que controlam a nossa vida, desde a sua parte amorosa até a sua parte financeira. E talvez você não saiba disso. Eu sou Maurício Colpas e hoje vamos falar sobre paradigma. Antes de tudo, vamos definir paradigma. Paradigma é um programa mental que controla toda a sua vida no que diz respeito aos resultados. De acordo com os seus paradigmas, você tem atitudes e as suas atitudes geram os seus resultados. E como é que acontece a programação desses paradigmas? Como é que esses programas mentais são instalados? Desde o início do nosso nascimento até a nossa vida adulta, nós inserimos na nossa mente, que é o nosso controlador de comportamento, informações que passam a ser verdades a partir do momento em que fica inserido como uma determinada informação válida dentro do nosso subconsciente. E como é que acontece o sistema de inserção dessa informação no nosso subconsciente, de forma que essas crenças ou esses paradigmas tornem-se verdadeiros e passem a controlar a nossa vida? Só existem duas formas de colocar informações consideradas verdadeiras, virando paradigma ou crença na nossa vida, que é através da repetição ao longo da nossa vida, ou então através de um impacto forte a nível de emoção. Isso, quando acontece, passa da informação pelos nossos 5 sentidos, visão, audição, tato, paladar e olfato, gerando através dos nossos filtros uma informação interna. Essa informação é registrada e todas as vezes que nós deparamos com situações similares, nós agimos de forma comportamental, né? Criamos um comportamento similar e acabamos por gerar sempre o mesmo resultado. De qualquer forma, existe um comportamento padrão que vai gerar um determinado resultado e por mais que você passe o tempo, cresça, evolua, os seus resultados passam a ser sempre os mesmos porque o seu padrão de comportamento diante daquela situação é sempre o mesmo, de acordo com as crenças que são instaladas, que é exatamente o que nós definimos como paradigma. E como é que acontece a instalação desses paradigmas? Existem duas formas concretas de você fixar uma ideia a nível de informação, tornando ela verdadeira, tornando uma crença ou um paradigma na sua vida. É através da repetição dos fatos ou através de um impacto emocional forte em que você registre aquilo e passa a ser uma verdade para você. Um exemplo simples de repetição é o seu próprio nome. Eu nasci no Rio de Janeiro, no Brasil, e minha mãe desde pequena, meu pai, minha família, sempre me chamou de Maurício, 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 Maurício. Hoje, se você me perguntar qual é o seu nome, para mim, eu vou responder imediatamente, meu nome é Maurício. Rapidamente, isso está inserido a nível de informação. Porque foi uma informação auditiva que eu passei a vida recebendo essa informação no meu consciente, passando para o subconsciente e virou ali uma informação real. O que não quer dizer que, eventualmente, se eu tivesse nascido em outro lugar do mundo, imagina, nasci no Japão, eu estaria, obviamente, com outra informação auditiva em relação ao meu nome. Se me perguntasse qual era o meu nome na língua do país onde eu tivesse nascido, eu iria responder aquele nome daquele país. O que eu quero dizer com isso? Todas as pessoas são iguais, elas nascem em uma caixinha vazia a nível de informação e essas informações são todas inseridas nesse pequeno computador que nós temos na nossa cabeça, que é a nossa mente, e que isso vai variar de acordo com o local onde você vive. Se eu nasci no Brasil, eu tenho uma informação de linguagem, de comportamento social, diferente de que eventualmente eu tivesse nascido do outro lado do mundo, nesse caso no Japão, e poderia estar em qualquer lugar do mundo. E quais são os fatores fundamentais que fazem com que haja a criação desses paradigmas ou dessas crenças? E o que influencia diretamente na formação desse paradigma? Como eu disse, qualquer criança nascendo em qualquer lugar do mundo vai ter o primeiro contato com a mãe, com o pai, com a família, e esses sim são as primeiras pessoas que inserem as primeiras informações e que vão gerar esse paradigma na cabeça da criança. A partir daí você tem outros contatos, que é o contato com a sua escola, aonde você estuda, as pessoas com que você convive,
Outra situação que acentua a formação dos paradigmas, situações relacionadas à sua religião, né, à sua fé religiosa. Isso vai criar comportamentos gerados a partir da informação que você recebe dentro do padrão religioso. Além disso, existem outras situações que influenciam na formação desse paradigma, que é a informação que você obtém pela televisão, pelas coisas que você ouve, pelas coisas que você escuta, não é? Pelos livros que você lê, pela informação que você tem através do meio social que você vive, as pessoas que você convive. Tudo isso no seu dia a dia vai gerar um tipo de comportamento baseado nas crenças ou nos paradigmas que são criados na sociedade onde você vive. Isso quer dizer que outra criança nascida em qualquer outra parte do mundo vai crescer com outras informações culturais, sociais, econômicas, enfim, que vai fazer com que ela acabe por agir de outra forma. Se nós pegarmos qualquer pessoa e colocarmos em qualquer parte do planeta, não é? Enquanto criança, ela vai se tornar pessoa diferente. Existe, obviamente, a questão genética, aquilo que passa em relação à herança que pega dos pais, que você pega do pai e da mãe, né? Que é a cor do cabelo, a cor dos olhos, a estatura, o tipo de rosto, a cor de pele. Que isso vai ser padrão. Se nascer uma criança aqui, você tirar essa criança, botar em outro país, ela vai carregar com ele, que a pessoa vai estar onde estiver e vai manter aquelas características físicas. Mas com certeza a informação que será inserida naquele cérebro, naquela mente que está vazia, vai tornar aquela criança a nível de comportamento diferente em qualquer parte do mundo que ela esteja, mesmo sendo a mesma criança. E isso leva-nos a crer que de fato não existe uma criança melhor ou uma criança pior. Isso faz-nos crer que não devemos avaliar o comportamento de pessoas ou julgar o comportamento de pessoas quando essas pessoas têm no seu subconsciente informações que vão gerar o tal paradigma e que vai gerar comportamento a partir daí, porque dentro das crenças dessa determinada pessoa ela está agindo da melhor forma possível. Sob o ponto de vista dessa pessoa, ela está tomando a melhor decisão. A verdade é que pode essa decisão não levar ao objetivo que ela tem, ou o sucesso que ela queira ter, o sucesso financeiro que ela queira ter, ou o que quer que seja. Ela pode estar tomando atitudes erradas em relação ao percurso que ela deveria fazer para atingir o objetivo dela. Mas você não pode avaliar, você não deve avaliar ou julgar o comportamento dessas outras pessoas, porque elas vão agir de acordo com as informações que foram inseridas dentro de tudo aquilo que eu já falei. Isso então não vai tornar uma pessoa melhor ou pior, vai tornar uma pessoa diferente em relação a você. Todo o comportamento daquela pessoa está com base nas informações que ela obteve ao longo da vida, gerando paradigmas e a partir daí obtendo resultados com base naquilo que ela acredita. E então você me pergunta, e como é que eu faço para mudar paradigma? Como eu disse, existem então dois mecanismos de criação do paradigma. É através da repetição ou do forte impacto de emoção. No seu consciente você cria uma informação e essa informação sendo repetida várias vezes por você acaba passando como verdade para o seu subconsciente. A questão emocional, por exemplo, uma criança dá um boletim de notas e aquele boletim de notas nada mais é do que uma avaliação dos resultados que a criança teve ao longo daquele período. No fundo, ela quando lê aquele resultado, ela vai criar uma informação dada por outras pessoas sobre aquilo que ela é. Ela vai passar a acreditar que é aquilo que o boletim informou. Ela pode até ter tirado mais notas, mas não quererá dizer que ela será uma pessoa incompetente pro resto da vida. Não quererá dizer que ela não será uma pessoa de sucesso. O fato daquele resultado naquele boletim ter dado uma informação negativa a respeito dela vai gerar nela, até pelo comportamento dos próprios pais ou amigos, e quando ela identificar o valor das notas dela junto ao valor das notas das outras pessoas, vai criar uma comparação em que mentalmente vai colocar ela abaixo do nível intelectual do resto da turma. E isso vai gerar nela uma emoção bastante forte e essa emoção vai acabar por registrar no seu subconsciente um ato de incompetência que vai fazer com que ela passe a gerar ações de incompetência o resto da vida dela. Mas de modo nenhum a nota daquele boletim será o retrato da real capacidade daquela criança.
e essas emoções podem impactar de forma negativa, de forma que é muito importante você saber lidar fundamentalmente nas crianças, né? E até quando bem pequenas, normalmente dos 0 aos 7 anos, as crianças absorvem com muito mais facilidade as informações que vêm do meio externo e fundamentalmente das pessoas que ela tem uma relação mais íntima, que são os pais. É muito importante, então, que os pais, em relação a essa situação, fundamentalmente dos 0 aos 7 anos, que é quando o disco está vazio, né, a informação mental está vazia, e você vai inserindo as verdades e os paradigmas na cabeça da criança, que os pais saibam comportar-se em relação a isso. Por isso que hoje em dia já não existe a situação de você bater na criança, chamar a atenção com forma de castigo violento, porque isso aí vai acabar gerando informações negativas, porque gera um impacto emocional forte diante de um resultado que ela obtenha. Isso só vai gerar a fixação de um paradigma de incompetência na pessoa que vai acompanhar para o resto da sua vida. Eu falei dos 0 aos 7 anos, que é quando a criança recebe mais informações fundamentalmente dos pais, mas depois elas crescem, passam as escolas, passam a faculdades, e mesmo enquanto adultos, nós temos sempre meios de captação das informações que vêm do mundo externo, porque o mundo externo, né, vamos chamar esse território que é externo, é comum a toda gente que convive, a todo mundo que convive naquele mesmo território. O que não quer dizer que a formação da imagem desse território na cabeça de cada um seja diferente de pessoa para pessoa. Porque nós temos, então, o que acontece aqui fora, que é comum a todo mundo, mas o mapa mental do mundo real, o mundo mental das pessoas é diferente de pessoa para pessoa, com base nesses paradigmas, com base nas crenças que elas vivem. E todos esses paradigmas, eles influenciam a maneira como nós vemos o mundo. Então, pessoas veem o mundo diferente umas das outras. Isso não quer dizer que uma pessoa é melhor do que a outra, não é? Porque vê o mundo de uma forma diferente da outra. Nós sabemos que toda a informação do mundo externo chega no nosso cérebro através dos nossos 5 sentidos: visão, olfato, paladar, tato e audição. Todos esses nossos sentidos fazem a captação da informação externa, do que nós chamamos de território, né, para criar um mapa mental daquilo que é a realidade externa. Então, cada um capta da sua forma diferente, com base nas suas crenças, porque essas crenças também influenciam a forma de ver. Você passa por filtros. Vamos lá para nós entendermos bem. Existe o meio externo, que é o território. Cada pessoa vai olhar para esse território que é comum e vai fixar no seu mapa mental aquilo que é a realidade da situação externa para ela. Isso vai variar, como eu disse, de pessoa para pessoa. Por quê? Porque cada um vai ter as suas lentes de filtragem da imagem daquilo que vem por fora. E normalmente em programação neurolinguística existem 3 lentes que são responsáveis por filtrar e criar uma imagem mental da realidade externa, gerando o seu mapa interno, que é a distorção, a omissão e a generalização. Distorção é a sua capacidade criativa, é aquilo que a sua mente tem capacidade de gerar em cima daquilo que você vê. Você vê algo e a sua mente já cria algo mais em cima daquilo. A omissão é quando você vê um determinado cenário e acaba por descrever aquilo que você viu, omitindo informações de que para você não é importante. Isso vai variar de pessoa para pessoa. Capacidade criativa, cada um tem a sua. Capacidade de omissão, cada um vai omitir aquilo que é menos importante para ela própria. E a generalização é quando você toma por base um exemplo de algo que você já tenha vivido, uma situação que você já tenha vivido, e você, experienciando aquela situação, generaliza para todas as outras. Você vê um tempo feio e você diz, vai chover, porque normalmente o tempo feio acaba por dar chuva. Isso dando um exemplo de generalização. Posso dizer, por exemplo, quando as pessoas dizem assim, a mulher não é boa condutora, a mulher não serve para dirigir no trânsito. Isso é uma informação que você vai generalizar. Obviamente, tem mulheres que são boas condutoras e tem mulheres que são maus condutoras, assim como homens também, maus condutores ou bons condutores. Mas a generalização é quando você pega e diz, todas as mulheres, né? As mulheres não são boas no trânsito. Enfim, esses 3 filtros, como eu falei, que é a distorção, a omissão e a generalização, são responsáveis para a criação de um mapa mental interno da representação daquilo que é externo.
Ou seja, o território é comum para todos, mas cada um de acordo com as suas crenças, de acordo com os seus paradigmas, de acordo com a forma de ver o mundo externo, vai criar o seu mapa interno com base nessas lentes. E isso vai tornar pessoas com opiniões e visões diferentes do mesmo fato. Um exemplo fácil de você ver que essas coisas de fato existem dessa forma é quando você pega 3, 4, 5 pessoas que vivenciam um determinado fato, né, uma determinada experiência, e você peça essas 5 pessoas individualmente que relatem, que contem aquilo que se passou naquele evento. Cada um vai contar o mapa mental que ela criou em relação à realidade vivida no território. Porque, com base nos filtros da distorção, da omissão e da generalização, elas criaram um mapa mental interno, e esse mapa mental interno é aquilo que de fato é importante para ela, com base naquilo que ela acredita que seja importante para ela. Por isso é muito importante você perceber que esse algo que controla a sua vida em todas as suas situações, seja na questão amorosa, seja na questão social, seja na questão financeira, está por trás comportamentos de base que nós chamamos de paradigma. Esse paradigma são as crenças que você tem e que acaba fazendo com que você tenha determinado comportamento sempre daquela forma, porque você é fiel ao seu paradigma, e assim sendo você vai obter sempre os mesmos resultados. Se você não está satisfeito com os seus resultados, entenda que algo que controla a sua vida para obter aquele resultado faz com que o seu caminho seja sempre o mesmo. Para você inverter o resultado ou obter resultados diferentes, você tem que ter a capacidade de quebrar determinados paradigmas. Paradigmas esses que não te levam a lado nenhum, aliás, muito pelo contrário, bloqueiam você na sua situação pessoal, impedindo você de chegar aonde você quer chegar. E esses paradigmas normalmente mantêm você numa zona de conforto, numa zona de proteção, porque essa zona de proteção, mentalmente, o seu subconsciente acredita que você mantendo aquele comportamento vai obter um determinado resultado sem risco. E esse resultado pode não ser de todo o resultado que você procura. E se você for olhar, pessoas de sucesso, elas estão sempre quebrando determinados paradigmas, quebrando essas regras, saindo da zona de conforto, desbloqueando a questão do medo de ir mais além e quebrando esses paradigmas, desconstruindo esses paradigmas que te impedem de ser feliz e que te impedem realmente de atingir determinado sucesso ou determinada posição na sua vida, é que você, de fato, começa a sua caminhada. E o paradigma está ligado a qualquer área. Vamos dar um exemplo na área financeira. Se você acredita que você tem que trabalhar suado, né, tem que trabalhar arduamente, que o trabalho tem que ser uma coisa cansativa, que você tem que se matar por ele para você conseguir ganhar o seu dinheiro, você cria essa informação, valida essa informação e o seu trabalho vai ser algo que realmente é muito cansativo, desgastante, vai acabar com a sua saúde para você ter em troca aquilo que você chama de salário de subsistência praticamente, não é? Para você ganhar muito dinheiro você tem que trabalhar muito e que muitas vezes você nem tem condição disso, porque não tem condição intelectual, porque não... Então você começa a criar crenças, começa a criar paradigmas que vai fazer com que o seu comportamento em relação ao trabalho, e o resultado do trabalho será o dinheiro, vai ser sempre o mesmo. E aí você não entende porque você passa uma vida inteira trabalhando que nem um maluco, não é? Trabalhando que nem um desesperado e atingindo um resultado financeiro pequeno. Agora imagina se na sua cabeça fosse verdade que para receber o seu dinheiro você não tivesse que trabalhar tanto, ou que não tivesse que se matar, ou pelo menos estivesse trabalhando em algo que você gostasse muito e nas horas que você quisesse trabalhar. E existem paradigmas que devem ser mudados ao longo da nossa vida, até pela maneira mais fácil, que é a repetição, porque quando você repete uma coisa que te leva ao fracasso, basta você começar a repetir algo contrário que te leve ao sucesso. Por exemplo, se você não gosta de ler em público porque você acha que nunca teve condição de ler, porque você lê mal, porque você gagueja, porque você troca as frases, porque você vai alimentar para você mesmo uma informação negativa em relação ao comportamento de leitura. Então, todas as vezes que você for chamado para ler alguma coisa, seja num palco, seja onde quer que seja na turma, ou seja na escola ou na faculdade, você vai se bloquear com base na experiência que você teve outrora, né, antigamente, e fez crer que você não é competente nessa área.
Portanto, você quebra o paradigma e começa a informar o seu subconsciente através de repetições consecutivas de uma realidade diferente e criando assim uma nova realidade para você, de que você é capaz, de que você tem competência, de que você tem capacidade de leitura dinâmica, que você consegue ler com facilidade, e isso, além disso, o próprio treino vai fazer com que você entenda que o resultado pode ser positivo se eventualmente você quebrar o paradigma da informação negativa. Da mesma forma em relação a um relacionamento. Se você acha que não é uma pessoa que se dá bem com ninguém, que está sempre a trocar de parceiro porque você não consegue se dar bem com ninguém, que você tem o dedo podre, por exemplo, né, que você só encontra pessoas erradas, você está passando essa informação para você. Você vai gerar para você uma informação negativa e acaba por, obviamente, buscar inconscientemente pessoas que não lhe vão trazer, não lhe vão agregar valores em relação a uma relação. E depois você próprio cria uma situação de informação negativa ao seu parceiro ou parceira e faz com que você destrua aquela relação. Cria um auto-boicote na relação e acaba por destruir a relação, porque no seu subconsciente existe uma crença de que você não é capaz de ficar com uma pessoa só e você começa a procurar outras. E quando você mantém um padrão de um tempo maior, o seu próprio subconsciente fala, opa, para, não é por aqui, vamos... Então, a crença que você cria em relação ao seu padrão de comportamento, o seu paradigma é que vai gerar um comportamento e que muitas vezes até você nem sabe de onde é que vem esse comportamento e que está lá por dentro. E é importante perceber onde é que eles estão, quais são esses paradigmas que lhe impedem de chegar onde você precisa chegar, para que você possa então atingir ou manipular ou interferir nesses paradigmas, alterando o paradigma de fracasso para um paradigma de sucesso. O que acontece é que a gente não tem consciência de que o resultado da nossa vida é feito com base naquilo que nós acreditamos. Nós construímos o nosso sucesso ou o nosso fracasso conforme aquilo que você acredita das suas capacidades. E se você acredita que é um derrotado, como eu já falei, você será realmente um derrotado. De outra forma, você acreditando que será uma pessoa de sucesso, você de fato será uma pessoa de sucesso. Então você interfere no seu resultado. Você cria o seu resultado com base nas suas crenças. Se essas crenças e esses paradigmas geram resultados, quando você toma consciência desses resultados serem alterados ou manipulados por esses paradigmas, você começa a agir na causa, você começa a agir na necessidade de interferir nesses paradigmas, mudando o sistema de crenças para mudar as suas atitudes e, com isso, mudando também os seus resultados. Até porque quando você percebe que existem determinados paradigmas que te impedem de chegar ao sucesso, você vai tomar consciência de que existe algo que está por trás do seu resultado. E você interferindo naquele paradigma, você vai interferir no seu resultado. Porque se você não fizer assim, o que vai acontecer é a sua relação com o universo, ou seja, tudo aquilo que você emana para o universo, você já sabe que em termos de frequências vibracionais, você emana uma frequência, recebe na mesma frequência. Então, se eventualmente o seu comportamento leva ao fracasso por causa dos seus paradigmas, não interferindo nos seus paradigmas, chegando ao insucesso, a sua emoção associada ao insucesso ou ao fracasso é a tristeza, não é? É você chegar à conclusão de que você trabalha e não consegue, você não obtém abundância, e ao contrário da abundância você obtém a escassez. E essa tristeza é uma emoção interna, vai gerar sentimentos, e esses sentimentos vai gerar o seu estado emocional, o seu estado interno. E esse estado interno faz com que você vibre numa determinada frequência. E essa frequência da tristeza é uma baixa frequência. Automaticamente, quando você está nesse estado interno, você está gerando um sentimento de tristeza, você está emanando uma frequência negativa, uma frequência baixa. E quando você emana uma frequência baixa para o universo entende que aquela é a frequência que você está vivendo como sendo a sua frequência de crença, de real, de paradigma. E então é isso que você está pedindo ao universo e é isso que ele te dá mais. E quanto mais você pensa em tristeza, mais tristeza você recebe. Aliás, se você parar uma pessoa na rua e perguntar para quantas pessoas quiser, talvez para você mesmo, se eu perguntar o que é paradigma, muitas pessoas não sabem sequer o significado dessa palavra. Não é? E até mesmo quando eu não utilizo a palavra paradigma, eu utilizo crença. As pessoas vão associar crença a questões religiosas.
E não é isso que vai definir o que é o paradigma. Porque nós, quando falamos de crença, não falamos de religião, falamos naquilo que é verdade para você. E essas verdades, elas são construídas, elas são inseridas no seu subconsciente. E uma vez inserida no seu subconsciente, passa a ser válida por toda a sua vida. Não é? Porque você pode ter vivido uma experiência com 4 anos de idade, ou 5 anos de idade, ou 10 anos de idade, ter 50 hoje e essa experiência influenciar nos seus resultados até hoje. Por quê? Porque o subconsciente ele não tem essa seleção temporal. O que aconteceu ontem é a mesma coisa que aconteceu há 30 anos atrás. Ele não distingue o que o nosso consciente tem a capacidade de fazer, que é temporizar as ações e guardar a informação consciente. Ela tem essa capacidade de saber o que foi ontem, o que foi anteontem, o que foi há 2 anos atrás ou 10 anos atrás. No seu subconsciente, o que quer que seja que aconteça é guardado em caixas, vamos dizer assim, e essas caixas não estão assinaladas por data. Elas são caixas que contêm lá um elemento verdadeiro e mal você precise dessa informação, essa informação sobe como sendo vivida ontem ou há poucos minutos atrás e vai ter influência imediata. E como eu falei, quando nós falamos em paradigmas ou falamos em crenças, é importante as pessoas perceberem que as crenças são informações verdadeiras que você tem dentro de você e que atuam no seu sistema de vida. Eu, quando falo de crenças, eu não, de jeito nenhum, traria para cá, para a nossa página, para nossas discussões, questões de crenças religiosas. Aliás, as pessoas até confundem às vezes, né? Começam a falar de religião daqui e dali, cada um tem a sua crença religiosa, cada um acredita naquilo que quer acreditar. Aliás, essas crenças vão influenciar no resultado da vida das pessoas, não é? Mas isso não torna você melhor ou pior. Não é? Existem várias, já agora falando de religião, existem várias religiões no planeta Terra e cada religião tem o seu ícone de evolução, de consciência. Jesus, Alá, Buda, enfim, cada religião tem o seu ícone religioso, né? Tem o seu ícone padrão, mas que no fundo todas elas levam a um padrão, que é o padrão de essência, o padrão de amor. E a religião de um não está mais certa do que a religião de outra. Agora, a informação que ela tem leva ela a crer que a informação dela é a informação verdadeira. Então ela age segundo os padrões religiosos que informaram a ela. Agora é preciso ela perceber que, primeiro, ela não é a dona da razão, porque existem várias outras religiões com vários outros pensamentos, com vários outros ícones e com vários outros segmentos que levam todos ao eixo principal da evolução, ao eixo principal da criação e a sua essência, que é o amor, mas que seja um ou outro, o ícone dessa religião, não vai tornar você melhor ou pior do que o outro. São crenças pessoais. Isso não se discute. Quando eu falo de crenças religiosas é uma coisa. Quando eu falo de crenças internas, paradigmas, quando eu falo de crenças, são crenças comportamentais. A religião é um dos elementos que influenciam na formação de paradigmas, com certeza absoluta. Então o importante é detectar esses paradigmas, ver o que ele te impede e o que ele te impulsiona. E o que ele te impede deve ser minimizado, o que te impulsiona deve ser potencializado para que você possa atingir resultados. O mais importante é você detectar qual é o paradigma, qual é o padrão de comportamento que está sendo gerado com base na sua crença, com base nesse paradigma, que está levando a você manter um comportamento que tem que ser encarado como comportamento de sucesso ou de fracasso para que você possa tomar a sua decisão. O importante da nossa conversa de hoje é perceber que todos os seus resultados na sua vida são resultados dos paradigmas que você tem como verdades, das crenças que você tem como verdade na sua vida. E esses resultados acabam por gerar situações positivas ou situações negativas. O que importa é perceber que isso pode ser alterado. Quando algo está mal, você pode alterar para uma situação de benefício próprio. Alterar um padrão de comportamento negativo para que você possa gerar comportamentos positivos e, obviamente, acabar gerando resultados positivos. Quando você toma consciência disso, você traz para você a responsabilidade de gerar resultados de sucesso. E quando nós falamos sobre isso, nós damos a você a consciência de que todos os resultados na sua vida podem ser produzidos, podem ser alterados. Ah, Maurício, eu sou uma pessoa muito infeliz financeiramente. Vamos alterar. Isso é possível alterar. Você precisa perceber onde é que está a raiz da situação. E você precisa manipular, no bom sentido, né? Alterar
o sistema para que você possa gerar outro resultado. Ah, Maurício, eu não estou bem em questões sociais, não me dou bem na minha escola, no meu trabalho, não me dou bem com as pessoas com quem eu convivo. Existem padrões internos que são precisos ser interceptados para que você corrija esse comportamento interno. A mudança tem que ser sua. O problema não está nas outras pessoas. Se você tem um problema de relacionamento, o problema não está nas outras pessoas. Se você tem um problema financeiro, o problema não está nas outras pessoas. Só tomando consciência dessa situação, de que o problema não está nas outras pessoas, você passa a trazer a responsabilidade para você. Você não muda outras pessoas, você só muda você. Então, quando você tem consciência da raiz da sua questão, da raiz do seu desafio, do seu problema, você vai atuar nessa raiz. Você não pode, não deve, né, e até porque não consegue mesmo atingir outras pessoas ou manipular resultado de outras pessoas, porque são decisões próprias. Então, você trazendo responsabilidade para você, você vai perceber que se você tem um mau relacionamento, o problema está em você. Se você tem um mau resultado na escola ou no trabalho, o problema está em você. Se você tem um mau resultado na relação social, o problema está em você. Se você tem um mau resultado financeiro, o problema está em você. Então, quando você traz para você essa responsabilidade, é mais fácil de você dissecar o seu problema e detectar que existe uma causa, que é uma programação mental que gera comportamentos iguais que levam a um resultado ruim. Então você atua cirurgicamente nessa questão do que gera o comportamento para que você possa então obter resultados diferentes e a partir daí gerar o seu próprio resultado positivo, porque gerar resultado você gera sempre. Você está o tempo inteiro gerando resultados. O que importa é buscar o caminho de criar resultados positivos. Aí você diz, pois é, Maurício, eu já percebi que eu tenho que de fato mudar o meu comportamento. Para mudar o meu comportamento eu tenho que mexer nas minhas crenças, mudar os meus paradigmas. Mas como é que eu faço isso? Como é que eu mudo esse paradigma? Como é que eu mudo essas crenças? Elas estão entranhadas dentro de mim. Primeiro você tem que detectar, né, quais são esses paradigmas que te levam ao comportamento de insucesso. A partir daí você trabalha tecnicamente, porque existem técnicas especializadas para isso. Isso tudo é possível. Tudo isso é possível. Isso não é só uma questão empírica, é uma questão científica. Você mudando o seu comportamento, mudando o seu paradigma, mudando suas crenças, e eu já disse que a mudança da crença se faz através de repetições ou impactos emocionais fortes. Você criando novos paradigmas, você obtém novos resultados. Então, tudo isso é uma questão de opção, de decisão. Quando você tem consciência de que todos os resultados da sua vida podem ser produzidos e que podem ser produzidos por você, está nas suas mãos a responsabilidade de produzir esses resultados, você começa a querer saber onde é que estão os mecanismos de mudança para que você possa atuar nesse ponto e, a partir daí, gerar novos resultados. A partir daí, gerar novos comportamentos, que é importante, não é? Porque o seu comportamento é que vai gerar o resultado. E tendo essa consciência, tendo esse entendimento, você começa a buscar as técnicas corretas, aprender técnicas corretas para agir de forma correta, cirurgicamente no ponto onde tem que mudar. E a partir daí, você sabendo que o seu comportamento está intimamente ligado com aquilo que você aprende, com aquilo que você tem de crenças, que é o seu paradigma, você começa a atuar no ponto certo, no ponto X. E aí as alterações começam a acontecer. E o paradigma às vezes impede você de agir, impede de você obter os seus resultados, porque passa a gerar dentro de você um medo de algo que você experienciou há tempos atrás, traz isso como realidade, e você fica ali na sua zona de conforto, protegido pelo seu subconsciente, para que você não haja modificando os resultados. E esse medo é um impeditivo grave. E isso é o paradigma que faz. E você não pode deixar que o seu medo de fracassar seja maior do que a sua vontade de vencer. E normalmente é isso que acontece. A pessoa se deixa levar pelo medo, pelas experiências que viveu, pela crença que criou, pelo paradigma que tem e não age. Não mudando a ação, não vai mudar o resultado. E isso tem como base o medo da mudança, o medo de agir.
Você está protegido por uma informação que tornou-se verdadeira e que você não quer sair daquela zona de conforto, porque a experiência que você viveu não foi agradável, fez um registro mental e aquilo ali é a sua crença, é o seu paradigma. Você está estacionado ali e isso condiciona você a um comportamento sempre daquela forma e vai obter sempre o mesmo resultado. Por isso é importante que você desbloqueie a situação do medo. Avance independentemente do medo que você tenha. Se costuma dizer, quando você tem medo, você tem que fazer mesmo com medo, para você poder mudar os resultados. Agir no sentido de fechar um negócio, tomar uma atitude em relação a questões financeiras, a questões sociais, a questões de trabalho, mudar de emprego, mudar de relação, porque tem medo, porque está naquela zona de conforto, não é? Com base nos seus paradigmas.